É sempre muito bom, né, vir aqui no IPQ. Eu sempre agradeço os meninos, porque é um evento tão importante, onde a gente aprende muitas coisas, né, a reunião de muitas informações, que é muito difícil da gente encontrar por aí, né. Hoje, eu mudei um pouco o tema, né, da palestra, diferente dos outros anos. Hoje a gente vai falar do idoso e da cidadania. Falei assim, mas Flávia, eu não vim aqui escutar de cidadania, eu quero escutar sobre os meus direitos, eu quero saber que direitos eu tenho. Então, ninguém fica assustado, porque vocês vão ver que é exatamente isso. A cidadania quer dizer exatamente exercer os nossos direitos, tá? Então, eu começo aqui explicando o que é essa cidadania, né? A cidadania é um conceito que, se a gente for procurar por aí, o que todos esses estudiosos falam, a gente pode ficar lendo um ano coisas sobre cidadania, que a gente não vai chegar num conceito fixo de cidadania. Cada autor tem o seu conceito e cada um tem a sua explicação. Todos são muito assim, genéricos, muito vagos, e a gente não consegue entender muito bem o que é isso, né? Então, para eu simplificar para vocês, eu posso dizer o que é cidadania. Nada mais é que a relação de um indivíduo com o ambiente que ele vive, com as pessoas que estão ali à volta, com o Estado, com o governo, né? Esse conceito surgiu lá atrás, muito atrás, lá na Grécia, quando as pessoas iam em praça pública, né? A gente vê naqueles filmes antigos, vai lá em praça pública, vai lá discutir os direitos, né? Surgiu dali o papel do cidadão lutando pelos seus direitos, fazendo valer os seus direitos, no contato com as pessoas, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente não tem esse conceito muito bem definido, a gente não tem isso dentro da gente. Então, nós somos mais individualistas, né? Quando a gente vai para a Europa, os países mais antigos, a educação já é totalmente diferente. A gente vê que as pessoas estão preocupadas em preservar o ambiente coletivo, no relacionamento delas com os vizinhos, né? Ali com a comunidade, no bairro, na cidade. As pessoas se preocupam com o coletivo. Aqui, a gente é mais individualista. Eu quero saber o que eu estou ganhando, o que eu estou fazendo, eu quero saber os meus direitos. Eu não me importo de eu exercer um direito e prejudicar outra pessoa, eu só estou pensando em mim, né? E a cidadania é justamente isso, os nossos direitos, os nossos deveres. Como que o Estado vai encarar a gente, se está encarando de uma maneira correta ou não, se a gente está feliz com esse tratamento. O governo é o resultado do que a gente quer, nós todos unidos, como uma população de um país. Então, por isso que a gente tem uma Constituição, que tem as regras, temos as leis estaduais, as leis municipais, todas elas vão diminuindo e vão dizendo como nós, cidadãos, vamos nos portar diante da sociedade. Como nós vamos viver todos em paz, numa comunidade, respeitando o direito de todas as pessoas e fazendo assim uma sociedade cada dia mais forte. Por isso que isso é tão importante. E é por isso que o professor Dalmo Dallari, eu gosto muito desse conceito dele, porque, vocês vão ver, ele é muito simples e ele diz o tanto que isso é importante. Ele diz assim, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade, de participar ativamente da vida e do governo do seu povo, né? Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social, não é verdade? Se eu não tenho direito, se eu não consigo exercer o meu direito, se eu não conheço a lei do meu país, do meu estado, da minha cidade, como eu vou ser cidadão? Como eu vou ter o meu direito respeitado? Como eu vou poder ajudar aquele que está desamparado também, porque isso também é cidadania? Não tem como, eu estou excluído. E ele continua, né? E da tomada de decisões. Como que eu vou ter um governo, como eu vou ter leis justas se eu não participo? Né? Eu preciso exercer isso, eu preciso conhecer. E aí, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Então, eu gosto muito porque ele fala tudo aí. Tá? Então, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar das leis. Quais são as leis que protegem o idoso? Principalmente aquele idoso, o mais desamparado. O idoso que está lá com problema de demência. E vocês vão ver que nossa lei não tem assim uma proteção específica. Eu tenho um parente na minha casa que tem doença de Alzheimer. Quais são os direitos da pessoa que tem Alzheimer?
Não tem uma lei dizendo, a pessoa com Alzheimer tem esse direito. A gente vai encaixando a pessoa idosa, o idoso acima de 65 anos, a pessoa que tem uma doença tal, né? Então, nós vamos encaixando tudo isso dentro desse perfil, tá? E aí começa, fala assim, lá a Constituição nossa hoje, ela é tida como a Constituição cidadã, né? Tudo com base nesse conceito da cidadania. E por que isso? Porque ela traz justamente os direitos e garantias fundamentais de todas as pessoas. E começa lá, todos somos iguais perante a lei. Ah, Flávia, mas aí já está tudo errado, porque tem lá o Estatuto do Idoso. Então, o idoso tem mais proteção, então já não é mais igual. Não, é igual, porque você não pode tratar pessoas diferentes de maneira diferente. Você tem que tratar os blocos diferentes de maneira igual. Então, na nossa sociedade, no governo, o que foi visto, de acordo com os casos que iam acontecendo, que idosos, mulheres, crianças, eles iam sofrendo mais abuso. Os direitos garantidos pela Constituição, eles eram desrespeitados. E aí, foram surgindo essas leis para dar maior proteção, porque a lei normal já não servia mais. Ninguém respeita. Então, vamos fazer uma lei que proteja de verdade, uma lei mais específica. E aí que surge Estatuto da Criança, do Adolescente, Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor, né, a Justiça do Trabalho, que também é protecionista para o trabalhador. E assim vai surgindo todos os abusos, aí conforme as pessoas vão exercendo a sua cidadania, vão obtendo as proteções. Tá? Então, aí surgiu lá o Estatuto do Idoso, para proteger o idoso. Por que ele é tão importante? Qual que é a diferença? Está lá escrito na Constituição, todo mundo tem direito, educação, saúde, alimentação, medicamento, está tudo na Constituição. Na teoria não precisaria de nada mais além dela. Mas como as pessoas não respeitam, precisa. Então, ali, o Estatuto do Idoso, ele vai garantir para o idoso mais direitos, os direitos fundamentais. Ele vai reafirmar tudo aquilo que está escrito na Constituição, no Código Civil, vai reunir. Ele vai dar proteção integral. Ele protege em uma única lei todos os direitos do idoso. Todos, de forma geral. E ele transmite essa responsabilidade, que isso que é o mais interessante, a responsabilidade de fiscalizar isso e de fazer com que esses direitos sejam efetivados justamente ali nessa questão da solidariedade. Quem que tem a responsabilidade de efetivar, de fiscalizar e de tornar o Estatuto do Idoso eficiente? A família, a sociedade e o poder público. Então, vocês veem, nós somos família. Todos nós nascemos de uma família. Nós temos a nossa família. Então, nós temos que vigiar os nossos, os que estão próximos da gente. E a gente que leva as notícias, a gente que busca os direitos. Entendeu? Nós somos protetores. Se a gente não conseguir, passa para próximo a sociedade. Aí são os grupos, né? Aí vem o papel do Proter, com a divulgação, né? Ensinando todo mundo a lidar com a pessoa idosa, com um problema, com algum tipo de problema de saúde. E depois, se isso tudo não resolver, passa para o poder público. Então tá lá, é a última instância o poder público. De lá surgem as leis para a gente cumprir, né? E se a gente, com as leis que o poder público nos deu, a gente não consegue, que a gente busque mais. Entendeu? Essa que é a essência de tudo. E com tudo isso, você tem que ter assim, absoluta prioridade, né? Para proteger isso. Então, é a primeira coisa que vai todo mundo pensar, é sempre a proteção da criança, do adolescente e do idoso. São as três pessoas que hoje no nosso ordenamento jurídico tem essa prioridade. E aí que vem aquilo, prioridade no atendimento, fila especial, né? Você chega no hospital doente, tem lá uma fila de pessoas doentes. Quem que vai passar na frente? O idoso e a criança, o adolescente. Por quê? Porque tem a prioridade, porque já está numa condição de saúde mais frágil, já são pessoas tidas pela lei como mais frágeis, né? E isso é de acordo com aqueles estudos, tá? Então aí, quem que é o idoso para o nosso Estatuto do Idoso, né? Quem no Brasil é considerado idoso? Que tudo tem direito assim. A palavra que a gente fala em português, né? Nem sempre é aquilo que a gente acha,
tem o significado certinho, aquele do dicionário. E às vezes, quando não tem, a lei define. Então, tudo que tiver dúvida, está lá escrito na lei. Vocês vão ver que está tudo escritinho na lei. Então, no Estatuto do Idoso, ele diz o seguinte: idoso, quem que é o idoso? É a pessoa com mais de 60 anos. Então, 60 anos ou mais, virou idoso. E aí a gente está falando de cidadania. O idoso é cidadão? Né? Claro que é cidadão. Toda pessoa é cidadã. Toda pessoa que nasce, ela é cidadã. Nasceu, virou cidadão. Ela está ligada ali no país, no estado, no município onde ela vive. Tá? E ele tem cidadania? Claro que tem. Então, ele tem direitos para exercer, ele tem deveres para cumprir, e ele precisa exercer tudo isso, assim como todas as pessoas. E tem que fazer isso com muita facilidade, assim como eu faço. Né? Assim como cada um que tem a sua capacidade plena, faça. Tá? E ele é capaz? Né? A gente fala assim... o idoso, deixa eu ver, minha avó, não, ela não tem mais condição de fazer as coisas, ela está muito velha, está lá 80 e tantos anos, ela não é mais capaz. Não, isso não é uma regra. Né? A idade não quer dizer capacidade, idade é só idade. A capacidade está aqui dentro da cabeça. Né? Está aqui, se a pessoa consegue fazer as coisas, ela consegue se manifestar, ela é capaz. E quem que fala isso? A Flávia que está inventando? Não é. Está lá no Código Civil. Tá? Eu escrevi esse monte de texto, eu não vou ler para vocês, não. Eu disponibilizo todos esses slides para vocês, se quiserem levar para casa, pede um e-mail, a gente manda, e aí pode ler tranquilamente. Tá? Então, lá no Código Civil, que está dizendo quem que é capaz. Então, o Código Civil diz assim, lá no comecinho dele: todo mundo que nasce tem duas capacidades. Tem uma capacidade, ali, primeira, de aquisição de direitos. Nasceu com vida, tem aquisição de direitos. E ainda tem uma teoria que fala assim, gerou a criança, é um feto, já tem direitos. Então, são duas teorias que a gente tem no direito civil. Uma que fala a partir da data que nasceu e outra a partir da data que foi gerado. Isso tem discussões. Tem a outra capacidade, que é a capacidade de exercício dos direitos. Não adianta eu adquirir direitos, eu tenho que exercer os direitos, eu tenho que praticar minha cidadania, porque é assim que eu vou ser uma pessoa que tem uma dignidade, que é aquilo que a gente escuta, aqueles discursos de direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. Nada mais é que você exercer a sua cidadania, você exercer os seus direitos. Tá? Então, tem duas capacidades. A capacidade de aquisição, todo mundo tem. A de exercício é mais complicado, porque eu preciso ter a consciência, eu preciso ter a capacidade, essa capacidade de exercer mesmo os direitos com a minha vontade. E quem que vai ter ela? No Brasil, todo mundo que completa 18 anos tem a capacidade plena. Como o código fala quem é capaz plenamente, também vai falar quem é incapaz, tá? E aí ele vai dizer ali, as pessoas que não possuem capacidade plena, ou então aquelas que completaram 18 anos e que perderam a capacidade. Então ali a gente tem os menores de 16 anos, eles não têm capacidade plena, eles são totalmente incapazes. Dos 16 aos 18 anos, são relativamente capazes, porque já pode fazer algumas coisas. Já está meio formada a cabeça da pessoa, ela já consegue ali fazer determinadas coisas, como, por exemplo, votar, né, um bom exemplo. E aí vai passando. No caso dos idosos que adquirem uma doença, eles ficam incapazes, porque tem tem essa determinação. Aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, a deficiência mental é aquela que vem desde a infância, né, não tiveram o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. E é justamente isso, uma pessoa que tem uma doença. Por exemplo, eu uso bastante o Alzheimer, que é bem característico. A pessoa perde esse discernimento para agir de maneira coerente. Né? Então, ela perde a capacidade já logo ali no começo, quando ela tem aqueles lapsos de memória, que ela fica confusa. Como que eu vou saber quando a pessoa está ou não querendo realmente aquilo que ela está fazendo? Não dá para saber, né? Se ela se esqueceu, e se ela fez e não queria. Então, por isso que ela perde a capacidade.
Tá aí o último item, aqueles que não conseguem exprimir a vontade. De repente, alguém sofreu um acidente e está lá internado, está em coma, ele não consegue exprimir as vontades, né? E ele mesmo assim tem os direitos para serem exercidos, ele precisa exercer. E como essas pessoas vão exercer esses direitos? Aí que vem aquela figura da interdição, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. Então, interdição não é um castigo, é uma maneira de exercer direito só. Na interdição, você vai ter um curador, e esse curador vai passar a administrar o patrimônio e vai passar a exercer os direitos para essa pessoa. Então, é muito difícil, assim, eu trabalho bastante com interdição. Então, chega no escritório, as pessoas chorando, ai meu Deus, vou ter que interditar, meu pai, minha mãe está doente, né? Isso não é um castigo. Falo, não, a gente tem que entender o que é isso, porque é o exercício da cidadania, a coisa mais importante que a gente tem. A judiação é deixar a pessoa ali, na cama, sem ter como exercer os direitos dela. Né? Se tem dificuldade para administrar a conta do banco, tem que enganar o banco, tem que enganar o cartório para poder exercer um direito que é seu. Né? Isso não é certo, isso é errado. Né? Se usar uma procuração que não tem mais efeito para exercer um direito, também não é justo. A pessoa tem que ter o direito dela garantido. E a interdição é uma maneira tão boa de você administrar o patrimônio, os direitos, que ela tem porque ela tem também a fiscalização lá do judiciário, do Ministério Público. Então, o curador, ele tem essa proteção de que ele está fazendo um trabalho, ele tem uma fiscalização, ele vai ter uma aprovação. E aí, qualquer pessoa que vier a questionar isso, está lá, o juiz mostra. Olha aqui, você que está questionando, está certo, ou então está errado. Se está errado, você tem que ressarcir isso daqui. Entendeu? E é uma coisa que é mais fácil, porque a pessoa está ali, o nome do curador está ali, ele está ali presente. Não é aquele tipo golpista que saiu, né, aplicou um golpe e depois sumiu. Né? O curador está ali presente, ele está no processo. Então, é uma maneira muito segura e eu acho assim, muito correta de você fazer a administração dos bens de uma pessoa que perdeu a capacidade. Né? Então, aqui, nesse rol dos absolutamente incapazes, alguém está vendo idoso? Não tem, né? Por quê? Idoso é capaz, gente. Idoso é capaz. Né? Pode ter uma pessoa jovem incapaz e também pode ter um idoso incapaz. Não tem problema nenhum. É só uma questão de saúde. Né? E ninguém tem culpa de estar doente ou não. Tá? Aí aqui a interdição. Tá? E aí a gente começa agora na parte dos direitos. Né? Eu gosto muito de falar desse direito dos alimentos que está previsto lá no Estatuto do Idoso, porque as pessoas confundem muito isso. O que é esse direito aos alimentos que o idoso tem? É muito parecido com aquele direito dos alimentos que a criança tem. Por exemplo, quando tem os pais separados, que vai lá e paga uma pensão, e fala assim, eu tenho direito a alimentos. E tem mesmo. O idoso também tem. E o que é esse direito a alimentos? É prover as coisas básicas da vida da pessoa. É comer bem, é se vestir, é ter o lazer, morar numa casa decente. Está tudo abrangido nesses alimentos. Então, vamos supor, se a gente tem um idoso que tem filhos ou que tem parentes que tem condição de arcar com os custos, ou pelo menos de dar uma vida melhor, porque às vezes o idoso ganha um salário mínimo, e a gente há de convir que o salário mínimo é muito pouco, e às vezes não dá nem para comprar medicamento. E aí fica lá morando naquela casa que está ruindo, a casa é do idoso, mas assim, está ruindo, o telhado está caindo, né, está chovendo dentro, não tem comida, a geladeira está sem porta, aquela coisa. E tem um filho lá que está bem de vida, e tem condição de arcar com essas despesas. Então, a lei dá essa proteção. O idoso pode pedir essa pensão alimentícia. E ele vai pedir para quem? Para quem tiver condição. Né? A lei fala ali em solidariedade. Então, às vezes, ele tem lá 5 filhos. 2 estão muito bem e 3 estão péssimos. Eles não conseguem nem eles se manter. Esses 2 que têm condição vão arcar com essa despesa. Ou então, às vezes, você tem um lá que pode pagar R$200, o outro pode pagar R$10 por mês. Cada um vai ajudar com um pouquinho, na medida do que pode. E quem que vai escolher isso? Quem e quanto? É o idoso que escolhe. E se tiver dificuldade e tiver que entrar com uma ação judicial, o juiz acaba ajudando, e se o idoso não consegue escolher, o juiz acaba escolhendo sozinho. Sozinho não, com
com o Ministério Público. Tá? Então, tem duas maneiras de você estabelecer essa pensão. Né? Aliás, três. Né? Uma pode ser de boca a boca, sentou lá na mesa da cozinha, a família, e decidiu. Tá ótimo, né? Desde que todo mundo cumpra. Agora, se tiver gente ali dentro da família que não vai cumprir, pode ir no Ministério Público. O Ministério Público faz um termo de acordo. Esse termo de acordo foi mudado, foi uma das últimas mudanças do Estatuto do Idoso. Ele passa a ter o que a gente chama de executividade. Se não for cumprido, eu entro com uma ação para executar isso, igual um cheque. Alguém me pagou com um cheque, não tinha fundos, eu entro com uma ação para cobrar, é a mesma coisa. Tá? E também posso entrar com uma ação judicial para chamar todos os familiares, e aí o juiz ajuda na decisão de como fazer essa pensão da melhor maneira. Tá? E é só filho? Não é só filho. É o grupo familiar. Né? O nosso Código Civil, em 2002, ele teve uma mudança assim, que está surtindo os efeitos até hoje. Né? Você tem lá os textos escritos, mas o que vai fazendo a lei mesmo são as decisões judiciais que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, hoje você não tem... Antigamente você tinha, assim, o indivíduo, né? A propriedade, eram coisas, assim, muito individualistas mesmo, né? Então, era uma pessoa e a sua propriedade. Hoje, não. Hoje você não tem muito mais, assim, esse tratamento preocupando com o indivíduo. São grupos familiares, né? Você tem o suporte. A pessoa não está sozinha, ela está dentro do seu grupo familiar, ela está dentro do seu bairro, ela está dentro da sua cidade, ela está dentro do seu país. Estão vendo a relação lá com a cidadania? Por que ela é tão importante? Porque a lei trata a gente assim. A lei não trata a gente como uma pessoa sozinha. Trata a gente como um grupo. Então, se a gente tem dificuldade, a gente tem como buscar auxílio das pessoas que estão próximas da gente. Porque todas são responsáveis. Daí que tem abandono do idoso. Por que o idoso não pode ficar abandonado? Porque a família tem que cuidar dele. Né? E o que é abandonar? É um filho que não vai visitar, né? Eu recebo um monte de e-mail pela internet falando assim, ai, olha, eu tenho 5 irmãos, tem uma irmã que não vai visitar meus pais. Eu queria obrigar. Não, a lei não obriga. A lei não obriga ninguém a sentir amor, ter afeto pelas pessoas. Né? Ela não quer que um idoso fique desamparado. Então, vamos supor que eu tenho lá 5 filhos, um só toma conta, tá ótimo. Ele assumiu a responsabilidade. Esse idoso não pode ficar desamparado, ele não pode ter necessidades, apresentar necessidades, essas necessidades básicas. Ele tem que ter garantidos os direitos dele, tem que ser um cidadão. Tá? Então, tudo funciona assim. Se a gente começar a pensar dessa maneira, todo mundo consegue entender melhor as coisas e consegue usar a lei para viver melhor. Tá? Então, ali é a divisibilidade, né? É isso de dividir, cada um dividir até pagar a pensão alimentícia até o tanto que pode, a escolha do idoso, e aí que ela pode ser judicial ou extrajudicial. Tá? O direito à saúde, né, que fala também que é outra coisa que é muito importante dentro do Estatuto do Idoso, que é o atendimento pelo SUS. Né? Isso acho que é mais comum, todas as pessoas conhecem. Então, o idoso tem o direito ao atendimento gratuito, né, pela rede de hospitais, a rede de saúde pública. Ele tem direito, quando fica internado, a um acompanhante. Tá? Ele tem direito a medicamentos gratuitos. Aí falam para mim, Flávia, mas eu conheço um idoso que toma medicamentos caríssimos e não está naquela lista lá do alto custo, né? Como que eu faço? Porque eu vou usar de novo o Alzheimer, porque é onde eu tenho mais vivência, lá pela associação. O Alzheimer tem o tal do Excelon comprimido, líquido e PET, certo, né? Eu já posso ser médica, hein? Líquido, comprimido e PET. Só que, dependendo do estágio que a doença está, o idoso não toma o medicamento. Então, você cola lá o adesivinho, muito melhor, muito mais confortável, e não esquece de tomar. Só que o Excelon PET não está na lista. E aí, como que faz? Né? E o médico disse, e testou, esse é o melhor tratamento. Então, aí tem um instrumento jurídico que se chama mandado de segurança, que um advogado entra com um mandado de segurança para conseguir esse medicamento. Tá? A pessoa tem que ser pobre, ela não pode ter dinheiro para comprar esse medicamento. Aí ela consegue gratuitamente. Tá? E esse advogado tem que ser contratado?
Se a pessoa tiver um pouco mais de dinheiro e puder pagar os honorários, tem que, aí contrata um advogado. Agora, muitas vezes a pessoa ganha lá um salário mínimo, né, tá lá aposentado, aí vai na Defensoria Pública. A Defensoria Pública faz isso gratuitamente, mas tem um limite lá de rendimento que a pessoa tem que ter, tá? Aí ali tem direito também a prótese, órtese, né? E quaisquer outros recursos que precise para habilitação. De repente a pessoa está ali, sem condição de andar, precisa fazer fisioterapia, tudo coberto. Tem direito a home care, né? Se a pessoa não consegue ir até o hospital, também tem direito a home care. E o principal é esse último item, né? Que tem direito a ter um tratamento especializado ali, se tiver necessidades especiais, tá? Que é justamente o que interessa, porque quando o idoso apresenta uma doença grave, uma doença séria, ele precisa de maior proteção. Então, ele não consegue às vezes ir até o hospital, então por isso ele precisa desse atendimento na casa dele, tá? O outro direito, esse daí já não está mais no Estatuto do Idoso. Eu gosto de falar sobre ele porque é aquela coisa que os jornalistas, eles confundem tudo e as pessoas ficam mais confusas ainda. E saem falando assim, auxílio cuidador, nossa, que beleza, né? Eu tenho a minha mãe idosa, tá lá, ela tá incapaz na cama, ela não consegue mais fazer as coisas dela, tem um cuidador, eu vou pedir o auxílio cuidador. Chega lá no INSS e não consegue, ficar revoltado. Né? Mas eu li no jornal que tinha 25% a mais da aposentadoria. O jornalista falou, o Alzheimer é vítima disso, né? Toda pessoa que tem Alzheimer tem direito a acréscimo de 25% na aposentadoria. A coisa não é bem assim, né? Tem direito, sim, ao acréscimo de 25% na aposentadoria. A pessoa que tem uma dificuldade, ela precisa de um cuidador ali 24 horas, mas o detalhe é que ninguém presta atenção, ela precisa estar aposentada por invalidez. Entendeu? Então, muitas vezes, no caso do Alzheimer, a pessoa adquire a doença quando está mais idosa, já está aposentada. E aí? A maioria dos casos não consegue auxílio cuidador. É injusto? Eu acho injusto, né? Mas já tiveram várias tentativas de incluir, né, de aumentar esse rol de pessoas que podem ser beneficiadas por esse auxílio cuidador, mas a proposta nunca chega aos finalmente. Assim, ela é aprovada na Câmara e depois não é aprovada no Senado porque falta dinheiro, né? Aí eles alegam falta dinheiro e não pode aprovar, muito embora tenha o direito, mas não consegue. Aí falam para mim, Flávia, vamos entrar com uma ação. Não tem ação que dá certo para isso, porque a lei previdenciária, ela não tem brecha. É aquilo que está escrito, a lei fala, tem que aposentar por invalidez. Se não aposentou por invalidez, não passa no filtro. Tem cuidador que custe 25%. Da aposentadoria também. Na verdade, é só um auxílio, né? É aquela coisa, não tem realmente como, né? Tá? Então, ali. Vamos lá. Então, eu trago aqui, né, é um decreto lá que vai regulamentar esse auxílio cuidador. Então, tem as doenças, né, que o idoso aposentado por invalidez, se ele apresentar, ele tem direito aos 25%, tá? Então, a paralisia de 2 membros, né, superiores ou inferiores, então tá lá, paralisou os 2 membros de cima ou de baixo, tem direito. Por quê? Vai precisar de alguém para dar banho, para trocar, para comer, né? Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica social. Então, esses são os casos de demência senil, são os casos que a pessoa vai perdendo a capacidade, né? Então, aí ela também precisa do auxílio de uma pessoa, aí que entra o curador, né? Se ela tem um curador, ela já faz direito a esse benefício, tá? Aí, permanência contínua em leito, né? São mais fácil da gente adivinhar. A pessoa que está no leito, ela precisa de assistência 24 horas. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Isso também, né? A pessoa que não consegue se cuidar precisa de alguém para cuidar dela, né? E aí faria jus aos 25%.
Em que caso, olha lá, ó, todo mundo lendo em letras grandes, só tem direito ao auxílio cuidador o trabalhador aposentado por invalidez. Não caiam mais nessa pegadinha, tá? Quando lê no jornal, lê, se não tiver lá, a notícia está incompleta. Não acredite. A não ser que venha uma notícia. A lei foi alterada, tá? A lei foi alterada. Aí sim pode ser que tenha essa possibilidade, mas por enquanto não. Só está direcionado ao previdenciário. Só porque isso é um benefício previdenciário, tá? O estatuto de funcionário público deve ser cada um regulamentado separado. Acredito que sim. E se não tiver regulamentação, cai nesse geral, tá? É sempre assim. Aí tem um outro benefício também previdenciário, que é o LOAS, né? É aquele mais comum, que é o auxílio ao idoso e auxílio ao deficiente físico. É um salário mínimo, né? O deficiente físico, desde lá de criança, né? Se ele tem a deficiência, ele tem direito ao LOAS. E o idoso, acima dos 65 anos, se ele ganha lá um salário mínimo, ele também, e tem a família dele, ninguém mais trabalha ali, ele tem direito a receber mais esse salário mínimo. Então, como que é a regra? É assim, eu pego o salário da família, de todos que moram em uma casa, vou dividir pelo tanto de pessoas que moram ali. Se der menos de 1/4 de salário mínimo por pessoa, a pessoa pode pedir o LOAS. Agora, tem umas exceções que as pessoas entram com ação e elas conseguem ganhar. E às vezes consegue o benefício até direto. Por exemplo, eu tenho um casal de idosos, um deles recebe o LOAS e o outro não está aposentado. Ele pode pedir? Não pode, né? Porque tem lá metade do salário mínimo para cada um, né? Eu vou dividir o salário mínimo de um pelos dois, é da metade, vai dar maior. Não, mas nesse caso pode sim, né? Porque cada pessoa teria direito a ganhar um salário mínimo. Se não está aposentado, então pode ganhar o LOAS. Então, tem aí uma chance da pessoa conseguir, tá? Isso é bastante importante. Aí tem uma outra coisa que o idoso com algum tipo de doença, que a gente vai ver a lista daqui a pouco, ele tem direito à isenção do imposto de renda. Então, ele não vai pagar imposto de renda em cima de aluguel. Não, em cima de aluguel ele vai pagar imposto de renda. Ele não vai pagar imposto de renda em cima de pensão, em cima de aposentadoria, em cima dessas verbas previdenciárias, verbas de trabalho, por isso se ele trabalha e ganha um salário, né, também não vai pagar. E não tem limite essa isenção, não é igual aquelas outras isenções, até tal limite está isento. Não, essa não tem, essa vai isentando tudo. Mas se Está fora mesmo? Oi? O aluguel está completamente fora? O aluguel está fora. Aluguel, rendimentos assim com imóveis ou com poupança, com ações, isso tudo é tributado. Se a pessoa tiver alguma dessas doenças, dessa lista de doença, tuberculose, eu vou tentar ler esses nomes sem engasgar, tá bom? Tuberculose ativa, alienação mental. Por que eu coloquei alienação mental ali? Isso, então ela teria direito, então tem que passar pela perícia. A gente vai ver isso daí. Aí, alienação mental. Por que está ali alienação mental? Porque ela vai englobar uma série de doenças que a gente não tem aqui. Por exemplo, a doença de Alzheimer. Pode ler de frente para trás que não vai achar a doença de Alzheimer. E quem tem doença de Alzheimer sempre consegue a isenção do imposto de renda. Por quê? Porque faz toda a documentação e faz todo o pedido baseado na alienação mental. E aí tem direito. Então, é isso que a gente tem que fazer, algumas adaptações. E aí, seguindo, né? Quem tem esclerose múltipla, quem tem neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, agora que começa, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget, contaminação por radiação, síndrome AIDS, né? E fibrose cística. Só essas doenças. Quem tem outra doença não tem direito. Entendeu? Então, como que consegue isso? Vai lá, pede no INSS, ou de repente, se a pessoa recebe aposentadoria por outro órgão, né, que paga a aposentadoria, faz o pedido direto para o órgão que paga a aposentadoria. Aí tem, olha, a gente voltou aqui com outro direito do Estatuto do Idoso, que é o transporte gratuito, tá?
65 anos ou mais já tem direito ao transporte gratuito. Pode andar no ônibus, no metrô, de graça. Tá? Tem, não precisa do cartão, com a carteira de identidade, vai lá, passou. Né? O interestadual, né, a pessoa tem que ganhar até 2 salários mínimos, tem lá vagas restritas e 50% de desconto acima. Vale para avião também, viu, gente? Então, aí você tem reserva dos 5%, né, de estacionamento, mas pode brigar pelo desconto, né? E agora tem até na TAM, né, tem os pacotes promocionais da terceira idade, né, são ótimos. Meus pais adoram eles, né? Aí tem a prioridade no embarque e desembarque, mas vem cá, isso daí, prioridade no embarque e desembarque, eu fui entrar no ônibus, aquela multidão passou na minha frente, me atropelou, o motorista não quis nem saber aonde eu vou. Anota lá o número do ônibus se conseguir, né? E pode denunciar lá, ou na agência dos transportes, ou vai na delegacia, ou vai na própria empresa, né? O telefone lá da empresa, e reclamem mesmo, ou na delegacia reclamar, porque é assim que a gente vai conseguir consertar as coisas erradas desse país, tá? Com reclamação. Aí tem a proteção criminal, com absoluta prioridade, é por isso que a gente tem delegacia do idoso, tá? E aí, qualquer problema com o idoso, eu tenho que ir na delegacia do idoso? Não, eu tenho que ir na delegacia mais perto da minha casa, tá? Às vezes eu moro num bairro que a delegacia do idoso está a 20 quilômetros, aqui a cidade de São Paulo é enorme, né? Então eu vou na delegacia lá do meu bairro, eles têm que me dar atendimento sim, e prioritário, e especializado, e eles têm que saber e eles têm que fazer. A função deles essa daí. Então, eu trago aqui alguns crimes, né, que eles estão muito em moda e eles têm a proteção no Estatuto do Idoso. E é justamente por eles estarem em moda que eles estão no Estatuto do Idoso. Para esses crimes, a gente tem aumento da pena. Então, o bandido que vai praticar um desses crimes, ele vai ficar na cadeia mais tempo. Ou então, às vezes, quando ele sairia, né, nem chegaria a entrar na cadeia, às vezes, com esse aumento de pena, pode correr o risco dele ficar lá preso, tá? Então, aí você tem a discriminação do idoso. Discriminação é toda e qualquer discriminação. E discriminação é assim, você não vai participar disso por causa da sua idade, tá? Isso é discriminação. Todo mundo pode, menos essa pessoa porque ela tem idade, tá? É assim, isso que é discriminação. Não é falar assim, velho, né? Ai, você é velho. Isso não é discriminação. Discriminação é a segregação. Eu não deixar participar, tá? O outro é um xingamento, é um outro tipo de crime, tá? Mas não é esse. Então, deixar de prestar assistência e não pedir socorro à autoridade pública. Lembra lá que eu falei que a família ajuda a proteger? Tá aqui, ó. Quem deixa de prestar assistência para o idoso, quem deixa o idoso passar fome, passar frio, né? Comete crime. Quem vê o idoso lá na casa, gritando, pedindo ajuda, machucado na rua e passa e não faz nada, comete crime também, tá? Quem abandona o idoso, né, deixa o idoso abandonado na casa, não é que não vai visitar, né, que deixa ali abandonado mesmo, tendo necessidade, também vai para a cadeia. Ó, apropriação, o desvio de bens do idoso, que é super comum, né? O outro que junta, tem um aí perdido aqui, ó, reter cartão magnético. Então eu pego lá o cartão magnético, o cartãozinho do banco, da aposentadoria, é meu agora. Você tem muita idade, não pode mais administrar. É crime, não pode. Não pode pegar a casa para morar, sabe? Não pode tirar o idoso da casa dele para alugar, tá? Ele tem direito a ficar na casa dele, se ele quiser, se tiver a capacidade de decidir, tem direito. E é lá onde ele tem que ficar perto da família. Não adianta mandar por irmão que mora lá no Mato Grosso, se toda a família está aqui em São Paulo. Você não pode tirar o idoso daqui. O idoso se vai contra a vontade. Ele pode ir, se lá no Mato Grosso tiver uma assistência à saúde dele muito boa e muito melhor que aqui. Aí sim, caso contrário, fica perto da família, fica perto dos amigos, fica perto da onde viveu a vida inteira. Não pode levar o idoso para longe. Você está isolando ele da sociedade. Isso não é bom para qualquer pessoa. É só a gente pensar, o que não é bom para mim, não é bom para o idoso também. Né? Só pensar assim que a gente consegue
ter a noção. Aí, induzir ou coagir a outorgar procuração. E aí também usar a procuração quando a pessoa não tem capacidade. Eu sei que a pessoa não é capaz, ela tem uma alienação mental, e eu tenho uma procuração dela. Essa procuração perdeu a validade, ela não tem vontade. Eu estou usando, eu sei da deficiência, eu estou cometendo um crime. Estou abusando de um direito do idoso. Ele tem que ter um curador, ele não tem que ter uma procuração. Então, eu falo isso porque todo mundo usa a procuração, vai usando, né? Mas saiba que isso é crime, tá? Olha lá, abusar de direitos com o uso da procuração, que é esse outro, tá? E aí o aumento do crime. Aí tem outros aqui, esse daqui é o último, né? Tem o cartão do idoso, do estacionamento. Você tem dispensa de rodízio, né? E aí, todo idoso? Não. Aquele que tem um problema de mobilidade, de andar, né? Uma dificuldade motora ali. Então, ele também tem o direito à isenção de rodízio. Um carro para o idoso. Ele não precisa ser proprietário do carro, não precisa dirigir o carro. Pode ser o carro da família, tá? A isenção do IPTU, aí vai variar de acordo com o município onde cada um mora, a metragem do município e se tem que ser um único imóvel, né? Não pode... um que não seja único é difícil também, né? Isenção, daí tem a isenção de impostos na compra de carro, né? Que todo mundo fala, mas tem Alzheimer, tem outra doença lá, alienante, tem direito a essa isenção. Gente, não dá, porque a maioria dessas isenções, a pessoa precisa conduzir o veículo, precisa ser o motorista ali, né? E um idoso com alienação mental não dirige, né? Nem pode dirigir. Então, também não dá, tá bom? Então, a gente, terminou. Que bom, dentro do tempo. Eu vou pôr.